E as profecias correspondentes ao último dia também se cumprirão. Para compreendermos as profecias do último dia, nós temos que saber qual é o último dia, ou o que é o último dia. Na leitura que nós tivemos na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 3, nos disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos por seu Filho, ou seja, por Jesus Cristo. E aqui disse, nesses últimos dias, quer dizer que nos dias de Jesus já tinham começado esses últimos dias. E Pedro também, no dia de Pentecostes, no capítulo 2 do livro dos Atos, a partir do versículo 14 em diante, Pedro disse que Joel havia dito que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. E ali ele já estava derramando do seu Espírito Santo sobre 120 pessoas crentes em Cristo. E depois, sobre outras 3.000 pessoas que receberam a Cristo como Salvador quando São Pedro lhes pregou. E os últimos dias começaram lá no tempo de Jesus, quando ele tinha de 3 a 7 anos de idade. E então, o que são os últimos dias? Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e no Salmo 90, versículo 4, que um dia diante do Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quer dizer, que um dia diante do Senhor, para os seres humanos, isso são 1000 anos. E 1000 anos dos seres humanos, isso é um dia diante do Senhor. E quando nos falou dos últimos dias, isso para os seres humanos são os últimos milênios. Assim como a semana tem 7 dias, e os 3 últimos dias da semana são quinta-feira, o 5º dia, a sexta-feira, o 6º dia, e o sábado, o 7º dia. E o sábado, o 7º dia, é o último dia da semana. E os últimos dias diante de Deus são os últimos milênios para os seres humanos. São os 3 últimos milênios, que são o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. Nos dias de Jesus, começou o 5º milênio, quando ele tinha de 3 a 7 anos de idade. Por esta razão, São Paulo e São Pedro disseram que aqueles dias já eram os últimos dias. E por isso, desde o tempo dos apóstolos, estiveram pregando que se está vivendo nos últimos dias. Porém, desses 3 últimos dias, ou desses 3 últimos milênios, os quais são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio, desde Adão até aqui, ou contando de Cristo até aqui, então são o 1º milênio, que foi nos dias de Jesus, esse 1º milênio dos últimos milênios, quer dizer, dos últimos dias, e o 2º milênio desde Cristo até aqui, e logo o 3º milênio desde Cristo até aqui. Já estamos em el tercer milenio de Cristo hacia acá. Conforme o calendário gregoriano, já estamos no 3º milênio contando de Cristo até aqui. Porque nós já estamos há 10 anos dentro desse 3º milênio desde Cristo até aqui. E contando de Adão até aqui, pois então já estamos dentro do 7º milênio.
E assim como o sábado é o sétimo dia da semana, é o último dia da semana, o sétimo milênio de Adão até aqui é o último dia diante de Deus, que para os seres humanos é o último milênio, o sétimo milênio. E como para o povo hebreu e para todos aqueles que observam o sétimo dia da semana, o sábado para dedicá-lo e ir à igreja ou à sinagoga, também o sétimo milênio, desde Adão até aqui, é o dia do Senhor. Cristo disse que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. É no último dia, no sétimo milênio, que Cristo prometeu trazer umas bênçãos muito grandes para os crentes nele. E estas são as profecias para o último dia. Vejamos em São João, no capítulo 6, nos versículos 39 a 40, onde Cristo nos disse: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então notem como Cristo também falou do último dia, e ele diz que ressuscitará todos os crentes nele no último dia. Se a pessoa não entender o que é o último dia, ela nunca entenderá o mistério do último dia e das profecias apontadas para serem cumpridas no último dia. Agora vimos que a ressurreição para os crentes em Cristo, que morreram fisicamente, será para o último dia. Aí nós temos uma grande profecia para o último dia. Também nesse mesmo capítulo 6 de São João, vejamos outro versículo, no 44, onde disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E ainda nesse mesmo capítulo, temos novamente aqui uma outra profecia, que está no versículo 54, onde disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Houve uma crente em Cristo que tinha uma irmã chamada Maria e um irmão chamado Lázaro. E no lar deles, Jesus ia com seus discípulos, e ali lhe preparavam a comida e a roupa. Eles também dormiam nesse lugar, e assim por diante. Ali tratavam ele muito bem e os seus discípulos. E eles também eram discípulos do Senhor Jesus Cristo, eram crentes em Cristo. E quando Jesus estava em outro território, Lázaro, o amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, adoeceu. Então mandaram avisar a Jesus, e ele não veio até eles. Jesus se deteve ali onde estivera realizando atividades. E então disse para os seus discípulos: o nosso amigo Lázaro dorme. Os discípulos, os apóstolos, disseram para Jesus: se ele está dormindo, então ficará bem, estará melhor. Porque eles pensavam que Jesus estivesse falando do sono que nós temos à noite.
E como não compreenderam, então Jesus lhes disse: o nosso amigo Lázaro morreu. E vou despertá-lo. Vou levantá-lo. E no capítulo 11 de São João, do versículo 21 em diante, nos disse: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E há 2000 anos atrás, Marta já sabia que a ressurreição é para o último dia. Jesus ensinava que ele ressuscitará a todos os crentes nele no último dia, aos que tinham morrido. E haverá um grupo de crentes em Cristo que no último dia não verá morte, mas será transformado